Oi pessoal, no vídeo de hoje quero trazer uma repercussão inicial do atentado ao ex-presidente Trump nesse dia 13 de julho e falar um pouquinho não só sobre a história, falar sobre algumas ramificações também a partir de agora. A ABC traz aqui no seu site algumas fotos, né, antes, e você vê que o Trump ele sempre foi um político desde que de fato ele entra, né, em toda a campanha de 2016, que ele gosta de mostrar os seus comícios grandiosos. E, inclusive, recentemente, a própria ABC falava da grande divisão política dos Estados Unidos, Trump e Biden, e de como isso poderia ser perigoso, aliás, porque são comícios que você precisa ter uma ampla estrutura de segurança que envolve agências locais, agências federais, o serviço secreto também para proteção, e o Trump tem proteção dupla, primeiro porque é ex-presidente e depois porque é um candidato também à presidência, então aí tem toda aquela proteção que um candidato precisa. Então, nessa série de fotos, o começo do discurso, depois na movimentação que você vê que tem alguma coisa, tem os barulhos de tiros, né, alguma coisa que pega ele, que acaba atingindo a sua orelha, e a movimentação toda pós tiro para a proteção do serviço secreto e das agências que estavam ali presentes. Olha, não é novidade nos Estados Unidos atentados a políticos, especialmente presidentes e candidatos. Tem um relatório que eu queria colocar na tela, que é um relatório de 2008 da CRS, que fala, atualizando até 2008, né, dessa tradição de violência política nos Estados Unidos com atentados. Então, se você pegar na história, claro que o que mais chama atenção para a discussão, inclusive para teorias da conspiração, é o atentado que acaba vitimando o presidente John Kennedy em 1963. Mas existem outros também, eu vou falar daqui a pouco sobre o caso do Kennedy e o caso do Reagan em 81 e as transformações que isso acaba acarretando na própria segurança presidencial. Para candidatos à presidência, tem o Bob Kennedy em 1968, que acaba falecendo, e ele seria o candidato democrata em 1968, e também do George Wallace em 1972, vítima durante as primárias, um atentado que ocorreu contra o George Wallace nas primárias de 1972, que ele fica ferido. Então, essa questão da violência política em forma de atentado contra presidentes e candidatos à presidência é uma coisa que ocorre nos Estados Unidos e que durante um tempo, inclusive, né, até aquele momento do atentado ao Reagan em 81, ao presidente Reagan, existia sempre essa questão quanto ao posicionamento do serviço secreto. O Donald Trump, na sua rede Truth Social, agradeceu ao serviço secreto dos Estados Unidos e à segurança ali pela rápida resposta no incidente de Butler, Pensilvânia. Também deu as suas condolências à família da pessoa que faleceu, que estava ali no seu comício de campanha, né? E além disso tinha uma outra pessoa na atualização que eu estou fazendo na hora que eu estou gravando esse vídeo, que também está em um estado grave. Então ele disse que o tiro pegou a orelha dele, na orelha direita, e que na hora ele já sentiu que algo tinha acontecido por conta dos barulhos. O presidente Biden fala que a violência política não tem espaço nos Estados Unidos e que não seria justo tolerar alguma coisa desse tipo. Manifestou também a sua preocupação com o que ocorreu e a solidariedade ao ex-presidente e candidato Donald Trump também. Eu quero abrir uma forma nesse comentário, nessa repercussão inicial, e eu vou continuar trabalhando quanto a isso além da perspectiva da eleição, mas eu quero trazer dois momentos que eu acho que são importantes para a história recente dos Estados Unidos quanto a atentados. Primeiro, do presidente Kennedy, em que existe toda uma reorganização do serviço secreto na forma como o presidente era protegido. Porque até 1963, nesse atentado, era a noção de proteger o presidente durante a movimentação do presidente, não necessariamente proteger ali os locais que ele passava. E hoje, qualquer tipo de movimentação do presidente dos Estados Unidos requer todo um planejamento prévio dos serviços locais de segurança, do serviço secreto dos Estados Unidos também. Isso tudo muda em 1963. E em 1981, com a tentativa de assassinato do então presidente Ronald Reagan,
teria um novo questionamento do serviço secreto aí para a proteção do presidente na entrada e saída de locais, quando você fecha o acesso, mas fecha com um cordão, né, de policiais para o presidente passar, e aí, nesse caso, o Reagan sobrevive a essa tentativa de assassinato, mas é uma reformulação da própria organização do serviço secreto para contenção. Eu acredito que nós vamos passar por um novo período a partir do que ocorreu hoje com o ex-presidente Trump, na forma que o Trump, todo mundo sabe que ele faz esses grandes comícios e que tem toda uma organização e uma revista para entrar, é difícil para você entrar com água, por exemplo, em um local que existe uma movimentação de um presidente ou candidato à presidência nos Estados Unidos. Para não ocorrer esse tipo de coisa, o serviço secreto já é questionado, inclusive, né, pela resposta, por não ter conseguido, né, evitar isso. E eu acredito que a curto prazo o que nós vamos ter é o seguinte: esse tipo de comício que o presidente Trump faz vai acabar passando por uma remodelação quanto ao controle ainda maior do perímetro, quando você precisa isolar uma área muito maior do que eles estavam fazendo, tanto é que ocorreu o que ocorreu. Então eu diria que 63 tem uma primeira reformulação à segurança presidencial por conta do Kennedy, 81 por conta do ataque ao Reagan, e em 2024 com certeza vai ocorrer por conta do ataque ao Trump, tanto é que congressistas já pedem para o diretor do serviço secreto, né, já pedem uma reunião e audiência pública para ver o que deu errado na proteção e segurança do ex-presidente Trump para ocorrer esse ataque. Isso pode mudar a forma dos discursos públicos? Talvez, assim como pós ataque de 63 no Kennedy, a movimentação do presidente, aí na época o então presidente Lyndon Johnson, muda para não ter mais essa manifestação, né, na passagem do carro que poderia ser um fácil alvo. Então eles mudam tudo isso para o comício, perderia essa coisa que para o Trump é importante de estar rodeado dos seus apoiadores, porque isso rende imagens fortes, né? O Biden, como eu falei, ele apresenta essa solidariedade, então, como resposta, mas para fechar esse primeiro vídeo, essa imagem do Trump depois do ataque ali, sangrando, com a bandeira dos Estados Unidos ao fundo, que vem sendo amplamente compartilhada e difundida nas redes sociais, é uma imagem que ela vai ser usada na eleição para promoção também daquela ideia do Trump que sobreviveu, que está de punho erguido e que sobreviveu ao ataque, à violência política e que vai se tornar presidente. Além de tudo que eu estou acompanhando aqui no canal sobre o que o Partido Democrata está fazendo para tirar o Biden, ainda a gente sabe que esse tipo de questão que envolve segurança, que envolve um ataque ainda mais com a visibilidade que você tem hoje em 2024 de acompanhar a informação, que era muito maior do que o ataque que o Gerald Ford sofre na sua época, quanto candidato de repercussão, eu digo, né, cria toda uma imagética que ela vai ser aproveitada para, no caso de eleição do Trump, essa imagem aqui começa aquela imagem da vitória do Trump. Então a vitória parte dali também daquele ato de resistência, de que ele sobreviveu. Então acho que isso também vai ser usado de certo modo para um aproveitamento, se não político, e eu acho que vai ser político a partir da forma como o ex-presidente vai lidar com isso, também pelos seus apoiadores, pela força da imagem, como eu disse, certo? Vou continuar a repercussão em breve aqui no canal também. Obrigado pela visita, pessoal. Até o próximo vídeo.